2 semanas atrás eu ministrei sobre... Não tem o meu retorno aqui. Há 2 semanas atrás eu ministrei sobre alinhar as nossas emoções a Jesus. E eu falei para vocês, quem estava lá, quem não estava, depois está gravado no YouTube, pode ver a parte 1. Hoje eu quero ministrar com vocês sobre alinhar a nossa espiritualidade a Cristo. É meio que uma segunda parte, porque são 2 níveis da nossa vida. Então é meio que um complemento assim para a gente compreender algumas coisas em Deus. A palavra que eu quero ler e que vai trazer base a essa mensagem está em João, capítulo de número 3, verso 1 a seguir. Diz assim: o meu retorninho aqui, ele está com horário, ele não está com o meu slide nem com o tempo que eu tenho. Daí eu passo do tempo e não vai ser culpa minha se eu passar do tempo. Eu não vou colocar cronômetro nenhum aqui. Diz assim a palavra de Deus: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas a vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando eu falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas espirituais, celestiais? Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Que é a mesma coisa, sinônimo de espirituais. Irmão, Jesus se encontra nesse momento. Primeiro, o evangelho de João, ele é um evangelho que deseja demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. É um evangelho assim mais espiritual, digamos assim. Ele fala mais sobre a divindade de Cristo, quem Cristo é como Deus. E há uma antagonia no evangelho de João a respeito da luz e das trevas. É no evangelho de João que Jesus diz pelo menos 3 vezes que ele é a luz do mundo. Ao mesmo tempo em que todas as pessoas que vão se comunicar com Jesus, a todas as pessoas que vão se comunicar, se relacionar no evangelho de João, há alguma alusão a trevas. E é muito interessante que nesse capítulo, então, o João, ele se lembra que Nicodemos vai falar com Jesus certa noite. Ou seja, Nicodemos vai falar com Jesus, que é a luz à noite. Por quê? Porque Nicodemos estava em trevas. Quando você for estudar os evangelhos, quando você for estudar a Bíblia, é sempre legal ter uma Bíblia de estudo. E quando você tiver uma Bíblia de estudo, é sempre muito legal estudar um pouquinho o contexto daquele livro, para que você tenha a perspectiva correta, né, de ler aquele livro. Então, João, ele trata disso. Ele trata muito da ação espiritual, da ação do Espírito Santo, porque faz sentido no contexto para quem ele está escrevendo, para nós, para a igreja do Senhor, principalmente para os gentios da igreja do Senhor. Então ele não tenta assim tratar muito de temas judaicos, mas mais de temas amplos espirituais. Nicodemos, irmãos, provavelmente era um dos 3 homens mais importantes do Sinédrio. O Sinédrio era um governo, era uma junção de 70 homens que nasceu lá com Moisés, aconselhado pelo sogro, né? Quando Moisés estava cansado porque tinha que julgar a nação inteira sozinho, o sogro dele deu um conselho: arruma 70 homens aí para te ajudar nisso aí. Desses 70 homens nasceu o Sinédrio, que era o quê? O governo de Israel. Um governo religioso e civil. Não existia separação, que hoje o pessoal fala, né? A separação da igreja e do Estado. Para o povo de Israel era tudo a mesma coisa.
A igreja, o Estado, a religião, era tudo a mesma coisa, governado por esses 70 homens. O Nicodemos provavelmente estava entre os 3 mais importantes mestres do Sinédrio. Provavelmente até o presidente desse Sinédrio. Quando ele vem falar com Jesus, você percebe que ele fala no plural. Ele não fala, eu vi que você é o Senhor, é o mestre vindo de Deus. Ele fala, nós estamos no começo do ministério de Jesus, né? No comecinho do ministério de Jesus, e Nicodemos vem conversar com Jesus logo no começo. Então, naquele momento, Jesus ainda não tinha afrontado sobremaneira os fariseus, então eles estavam percebendo que haviam sinais no ministério de Jesus e que aquilo, de alguma maneira, mostrava para eles que Deus estava com Jesus. Então, o Nicodemos, aparentemente, ele vem na boa fé. Ele vai aparecer depois no capítulo 7 e no penúltimo capítulo de João, que é quando ele diz para o Sinédrio, olha, a gente não pode julgar um homem, condenar um homem sem um julgamento adequado. E depois, no final, ele, junto com José de Arimateia, vai cuidar do corpo de Jesus. Então, provavelmente, esse homem que jazia em trevas e que foi conversar com Jesus, ele se encontrou com a verdade. Ao longo de todo o ministério de Jesus, ele encontrou a verdade, né? E depois ele se expôs para cuidar de um Jesus que já havia falecido. Então, provavelmente, ele se converteu ao Evangelho. E aqui, Jesus está explicando, ensinando para Nicodemos verdades profundas da espiritualidade. Veja, o meu objetivo aqui é que nós compreendamos a nossa espiritualidade, o que é a nossa espiritualidade, e que a gente se alinhe na nossa espiritualidade a Cristo. Quando nós falamos das emoções, eu falei para vocês, Jesus, ele chorou, ele expressou emoções, ele teve emoções, ele não suprimiu as suas emoções. Em contrapartida, ele não era um homem guiado pelas suas emoções e sentimentos. Jesus era um homem guiado pela sua espiritualidade. Então, são duas coisas distintas, a nossa emoção, nosso sentimento e a nossa espiritualidade. Então, aqui nessa conversa, Jesus está explicando verdades profundas do Evangelho para Nicodemos. Ele está dizendo, Nicodemos, e o Nicodemos ele vem todo faceiro, né? Ele fala assim, vou chegar diante dele, vou elogiar, vou dizer assim, olha só como, sabe quando a gente chega para Jesus assim, e pensa que Jesus precisa da nossa aprovação, assim, do nosso afago, e Nicodemos chega, olha Jesus, nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, Rabi, olha só, chama Jesus de Rabi, porque Jesus ele era chamado de Rabi por amor, porque ele não tinha, né? Ele não entrou na escola, ele não tinha o diploma de Rabi, mas ele era um Rabi, mas aquele Rabi que não foi formado na faculdade. Mas Nicodemos, ele dá toda essa introdução, ele faz toda essa introdução para Jesus já dizer assim, em verdade eu lhe digo, ou eu lhe digo uma verdade, em verdade é na Almeida Corrigida Fiel, em verdade eu te digo, se tu não nascer de novo, tu não vai ver o reino de Deus. Então, Jesus já começa uma conversa, assim, Nicodemos vem falando num nível e Jesus já começa a falar nele em outro nível. Mas para a gente continuar falando a respeito da nossa espiritualidade, existem algumas coisas importantes, básicas, mas importantes para você compreender a respeito da espiritualidade. A primeira coisa é que você é 3 em 1. Primeira coisa é que você tem um espírito, você tem uma alma e você tem um corpo. Em Tessalonicenses o apóstolo Paulo diz que Deus, o Deus de paz, os conserve santos em todos os níveis, em vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo. Então você tem um espírito, você tem uma alma e você tem um corpo. O seu espírito é a parte mais profunda do seu ser, onde há uma comunicação com Deus. Veja que Jesus está ensinando para Nicodemos, aquilo que é espírito só pode ser gerado através do espírito. Quando Jesus vai conversar com a mulher do poço, mais uns capítulos para frente, Jesus vai falar para ela, para a samaritana, né? Olha, Deus é espírito, e importa que em espírito a gente o adore. Então, você tem um espírito. Se você nasceu de novo, esse espírito está vivo. Se você não nasceu de novo, esse espírito está morto. Para se comunicar com Deus, adorar a Deus e buscar a Deus, você precisa de um espírito vivo. Porque é através do seu espírito que você se comunica com Deus. A sua alma é a sede das suas emoções, do seu intelecto, dos seus pensamentos,
dos seus sentimentos, é onde você entende. E o seu corpo, obviamente, é a parte física do seu ser, é aquela que tem a experiência com o mundo, né? Os seus sentidos, seu olfato, seu paladar, o seu tato, ou seja, como que você experimenta o mundo, como você se relaciona com o mundo, através dos seus 5 sentidos. Lembra da escola, da aula de ciências, que a gente aprendeu sobre os 5 sentidos? Então é através do corpo. Tudo aquilo que nós experimentamos do mundo visível é através do nosso corpo. E aí, obviamente, nós falamos na ministração de 2 semanas, existem aquelas partes do corpo, biológicas, que vão influenciar a tua alma. Então você é um ser em 3 partes. Nessas 3 partes, o seu espírito é a sua nova natureza. Então, se você nasceu de novo, o seu espírito veio de Deus. Logo, você é participante da natureza divina. Existe uma natureza divina em ti, e essa é o teu espírito, não é a tua alma e não é o teu corpo, é o teu espírito santo da parte de Deus. Tua nova natureza. A tua velha natureza é a tua alma e o teu corpo, elas fazem parte da tua velha natureza. Irmão, eu estou separando essas coisas, até porque a Bíblia dá essa abordagem, mas assim, no dia a dia ninguém separa, né? Nós não estamos no dia a dia fazendo alguma coisa e pensando, opa, aqui, ali, aqui, qual nível, tal. Mas é muito importante didaticamente para a sua compreensão dos níveis da sua vida. E de como eles trabalham e de como eles te afetam de certa maneira, né? Não dá para a gente falar assim, não foi eu que pequei, foi o meu corpo que pecou. Eu não tenho preguiça, quem tem preguiça é o meu corpo. Não, é tu, né? É tua responsabilidade. Teu corpo, tuas regras, né? Tô brincando. Está muito tenso. Você tem 3 partes e há 3 tipos de pessoas. Você tem 3 partes, espírito, alma e corpo, e existem 3 tipos de pessoas. Primeiro, o homem natural. Daquilo que pode se compreender da conversa de Jesus com Nicodemos, Nicodemos é um homem natural. Quem é o homem natural? É o homem ímpio, aquele que o espírito não nasceu de novo. É o homem que pode entender as coisas no nível natural, mas não pode compreender nem entender as coisas no nível espiritual. Esse é o homem natural. O apóstolo Paulo fala sobre isso. O homem natural não compreende as coisas do espírito. Às vezes na nossa vida, já viu que às vezes a gente tenta conversar com pessoas que não são crentes a respeito de coisas espirituais e é difícil para elas compreender? Às vezes elas acenam assim na educação, mas no final elas não entenderam nada. Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. As coisas do céu, as coisas do Espírito, as coisas da presença de Deus, elas são discernidas através da presença de Deus. A alma não pode discernir as coisas do Espírito. É necessário que o Espírito discina as coisas do Espírito. Existe o homem carnal. Qual é o homem carnal? O homem carnal é aquele que o Espírito nasceu de novo, mas ele é um homem guiado pela sua carnalidade, pela sua velha natureza. Então é alguém que a gente pode chamar de filho de Deus. Lembra que o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo só pode testificar com o Espírito vivo de que nós somos filhos de Deus. O homem carnal, ele é um filho de Deus, mas a sua vida é guiada pela velha natureza, pelos desejos, pela vontade da carne, pela vontade da alma, pela vontade do corpo. O apóstolo Paulo vai chamar a pessoa guiada pela velha natureza como uma criança em Cristo. Ele vai dizer, repreendendo a igreja de Corinto: olha, eu não vos pude falar como a maduros, mas como a crianças em Cristo. Você não dá para dar alimento sólido para vocês, porque vocês ainda estão necessitando, porque o comportamento de vocês ainda são guiados pela vontade da carne, pelas paixões da carne. E por último existe o homem espiritual, que é Jesus. Então olha só, nessa conversa aqui
de Jesus e Nicodemos, nós temos o homem espiritual chamado Jesus e nós temos o homem natural chamado Nicodemos. Então você começa a perceber nessa conversa como é dificultoso para o Nicodemos compreender as coisas que Jesus estava falando. Ok, você compreendeu essas bases, agora vamos... Como acontecem as interações dessa natureza? Então tá, Neto, tá bom, eu entendi. Eu tenho um espírito, tenho uma alma e tenho um corpo. Minha alma é a sede das minhas emoções, do meu entendimento, do meu intelecto. É onde eu penso, é onde eu raciocínio, mas também é onde eu sinto. O meu espírito é a parte mais profunda do meu ser, da onde eu me conecto com Deus, aonde o Espírito Santo habita. Mas como acontecem essas interações na prática? Primeiro, as obras da carne são produzidas na sua velha natureza. Lá em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo vai fazer uma contraposição entre as obras da carne e os frutos do Espírito. Então as obras da carne são manifestações da nossa velha natureza. Vai dizer lá sobre moralidade, sobre mentira, sobre roubar, sobre os pecados, sobre as obras da carne. E elas acontecem na nossa velha natureza. Elas não acontecem no nosso espírito. Elas acontecem na nossa velha natureza. O Espírito Santo, o Espírito Santo habita e enche o seu espírito. O Espírito Santo, ele não enche a tua alma. Ele não enche o teu corpo. Às vezes, erroneamente, não vou entrar profundamente nessa discussão, mas erroneamente, às vezes a gente pensa que nós, pessoas singulares, somos o templo do Espírito. Mas a passagem que o apóstolo Paulo fala sobre isso não está se referindo a mim como pessoa, mas a nós como igreja. Nós, né? Até nasceu a expressão, né, de que uns são templo, os outros são maiorzinhos, são catedral, mas o templo é a igreja do Senhor é o templo do Espírito. O Espírito Santo, ele não habita na tua carne, ele não habita no teu corpo. Mas, Neto, às vezes eu sinto a presença de Deus, dá um arrepio. Não tem problema, deixa arrepiar. São as tuas emoções, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Às vezes também quando você vê um filme de terror, não fica arrepiado? Não fica porque você não vê, né? O pessoal aí fora que vê filme de terror, você é crente, né? Uma pessoa aí fora que vê filme de terror também se arrepia vendo filme de terror. Então o Espírito Santo, ele não habita na sua carne, ele também não habita na sua alma, ele habita no seu espírito, e ele deseja encher o seu espírito. E aí o que vai influenciar do espírito para a alma é outra coisa. Aí cada um tem uma alma aqui, cada um se manifesta com uma personalidade, aí nós vamos ser tudo diferente. Mas espiritualmente falando, nós somos todos iguais. É muito interessante o capítulo 4 de Lucas, porque o capítulo 4 ele fala que Jesus, no capítulo 3, ou no 2, Jesus foi batizado. E quando Jesus foi para ser batizado por João Batista, Deus até avisou para João Batista, aquele que você vê descer o Espírito Santo é esse. Então quando Jesus foi se batizar, o Espírito Santo desceu numa forma corpórea de uma pomba e encheu Jesus. Olha só, o Espírito Santo encheu Jesus. Até aquele momento o Espírito Santo não tinha trabalhado dessa maneira com o homem, mas naquele momento o Espírito Santo encheu Jesus da sua presença. E aí Jesus, diz no capítulo 4 de Lucas, cheio do Espírito Santo, ele foi guiado ao deserto, pelo Espírito, guiado ao deserto para ser tentado. Depois da tentação, ele voltou do deserto na virtude, no poder do Espírito. Isso aqui é muito, muito importante, porque às vezes a gente pensa que aquilo que Jesus fez na terra, os milagres, as operações, as maravilhas, os sinais, ele fez a partir de uma perspectiva de que ele era Deus. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que ele não tomou por usurpação ser Deus, antes esvaziou a si mesmo. Então Jesus se esvaziou da sua divindade, ele não deixou de ser Deus. São coisas distintas. Imagina assim, ele é Deus, mas ele abriu mão naquele momento dos atributos de Deus para estar aqui na terra. E viveu na terra como um homem, mas não como um simples homem, como um homem cheio do Espírito Santo. Por isso que Jesus é o ideal da nossa espiritualidade, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo.
E ele foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E quando você lê os evangelhos, você sempre vai perceber que o Espírito Santo é aquele que direciona Jesus. Logo, Jesus não estava indo aos lugares porque ele era Deus, ele estava indo aos lugares porque o Espírito Santo estava o conduzindo a esses lugares. Certa vez Jesus falou para os discípulos: olha só, vocês vão fazer obras maiores do que eu. E aí você pensa: não, mas Jesus era Deus, é impossível a gente fazer obras maiores do que Jesus. Não, todas as obras que Jesus fez foi como quem era cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo está à nossa disposição. Logo, é impossível nós fazermos obras maiores que Jesus, porque o Espírito que estava nele está em nós. Obviamente, nós precisamos alcançar a espiritualidade de Cristo. Obviamente, nós precisamos buscar essa espiritualidade. Tanta rua para buzinar, né? Tanta rua para buzinar. Se eu fosse mais pentecostal, eu ia pedir para Jesus queimar a buzina. Mas é que eu não sou. Eu estou me despentecostalizando, eu acho. Já fui mais pentecostal. Te lembra, né? Queima, Jesus. Queima, Senhor, se possível, torra. Aleluia. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo não está fora de você, ele habita em você. Logo, ele fala dentro de você. Às vezes a gente quer ouvir Deus e ao invés de olhar para dentro do nosso espírito, a gente quer ouvir para fora. Ai, será que não dá para escutar Deus aqui na minha orelha? Mas por que tu não escuta no coração? Está dentro de ti. Está no profundo do teu ser. O Espírito Santo está no profundo do teu ser. Então, às vezes a gente procura o Espírito Santo fora, quando ele está querendo nos encher, quando ele está dentro do nosso espírito. Terceiro ponto: o seu espírito está sujeito a você. O apóstolo Paulo diz que o espírito dos profetas está sujeito ao profeta. Às vezes tem irmão que fala assim: aqui não, mas em outros lugares. Foi irmão que falou assim: meu Deus, o Espírito Santo me pegou e eu falei tudo, eu disse umas verdades mesmo, eu nem me lembro. Irmão, se tu não te lembra, já começou a complicar. O Espírito Santo, ele não arranca a tua consciência, não faz sentido ele podar a tua consciência. Ele não entra dentro de ti para tirar a tua consciência para fazer alguma coisa como se você fosse, vou usar um termo forte aqui, como é chamado lá fora, um cavalo. Os irmãos que já foram espírita, já foram lá, sabem que as pessoas lá, né, são denominadas. Por quê? Porque lá o diabo, ele sim, ele toma a consciência das pessoas e fica no controle da pessoa, da mente. A pessoa depois não se lembra mesmo, porque estava subjugada pelo poder demoníaco. Mas fica tranquilo, irmão, quem nasceu de novo, demônio não entra. Às vezes cai um endemoniado, o irmão vai assim: meu Deus, vou para lá, estou com medo, vai que entra em mim. Não, irmão, não dá certo. Teu espírito nasceu de novo, você é filho de Deus. Só o Espírito Santo pode entrar aí. O demônio pode entrar no homem natural, não pode entrar no homem espiritual. Fica tranquilo no teu coração. Mas o teu espírito está sujeito a você. Por quê? Porque é você. Então o Espírito Santo não vai pegar você e vai tirar você do ar e vai fazer alguma coisa e depois você nem me lembro. Não dá essa desculpa para nós, irmão. Não dá essa desculpa. Não faz sentido nenhum isso. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que acontece na palavra de Deus. O Espírito Santo trabalha em nós, nos usa com certeza, usa a nossa boca. Às vezes, sem a gente perceber, o Espírito Santo está nos usando. Às vezes, sem a gente saber. Às vezes a gente não tem que aquelas palavras foram o Espírito Santo dentro de nós nos guiando para falar aquilo. Às vezes, não, foi eu que tive essa vontade de falar isso. Não, às vezes foi o Espírito Santo que guiou. Porque às vezes não tivemos discernimento que era o Espírito que estava guiando. O fruto do Espírito é produzido no seu espírito. Você já leu Gálatas 5? Você vai ler sobre o fruto do Espírito, sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz, sobre a bondade, a benignidade, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão, a temperança. Esses são frutos do Espírito.
não são pontos fortes da alma. Cada um de nós, irmão, tem uma personalidade. Com essa personalidade vem um temperamento. E cada temperamento tem o seu ponto forte. Eu sou um sanguíneo, por exemplo. Eu gosto de rir, eu rio alto, eu falo alto. É bem difícil assim eu estar triste. E se eu fico triste por um momento, depois já me alegro. Mas não quer dizer que essa minha alegria necessariamente é um fruto do Espírito. Faz parte da minha personalidade. Já tem irmãos aqui que são fleumáticos. E o fleumático é aquele que não quer guerra com ninguém, não quer brigar com ninguém. Sabe aquele que não quer guerra? Ele quer paz. Não é paz, ele quer tranquilidade, ele quer ficar tranquilinho. Sabe aquele que a mulher ela vai e fala um monte, ele fica ali de boa, ele até tem razão, a razão até está com ele, mas não vou me incomodar. Deixa assim que é melhor, não vamos criar atrito. O fleumático, ele é assim, né? Ele está orando para o mundo acabar no barranco para ele morrer encostado. Ele é a água, né? Ele quer o equilíbrio da tranquilidade. Por isso, às vezes, ele tem mais paciência, ele vai tolerando as coisas. O fleumático, essa tranquilidade, ele fala até mais devagar, tá? Você vê um fleumático, é mais tranquilinho, é mais na paz, assim. Você vai começar a falar com ele, você até meio que fica assim, na paz. Você vai todo afoito, ele, não, calma, não, tá. Não fala alto, ele não modula a voz. Um fleumático ministrando, ele não consegue modular a voz. Até a voz dele sai no mesmo tom. Tá bom, já entendesse, né? Isso são questões da personalidade, da alma dele. Não necessariamente são frutos do Espírito. E às vezes nós nos confundimos a respeito da nossa personalidade e daquilo que é o fruto do Espírito que tem que ser produzido no mais interior do nosso ser. Como é que vai ser provado? Como é que vai ser provado? Pega um irmão colérico. O irmão colérico é aquele que não tem paciência. A paciência dele ela vai de 0 a 0,1. Não vai de 0 a 10, ela vai de 0 a 0,1. Ele te manda fazer uma coisa assim, em 5 segundos, se não fez, ele vai lá e vai fazer ele. Então ele não veio com o chip da paciência instalado. Logo, quando você vê um colérico crente com o fruto da paciência, você pode crer que é o Espírito Santo que está ajudando ele. Aí você pode ter certeza, porque naturalmente falando, ele não é paciente. Mas quando você percebe o fruto do Espírito agindo, ele fala assim, meu Deus, eu não sei como, mas eu estou conseguindo ficar tranquilo. Ele fala assim, olha, quando eu não era crente, nós já tínhamos se acabado numa quiçaça aqui. Mas agora ele se converteu. Agora o Espírito Santo está moldando ele. Então ele vai tendo mais paciência. Ele vai tendo mais paciência. Isso são coisas, temperamentos, personalidades, são coisas da alma. Mas a nossa busca de sermos crentes são pelas coisas do Espírito. Então o fruto do Espírito não é moldar a tua alma. O fruto do Espírito ele precisa ser produzido constantemente. Não é uma coisa assim, hoje eu sou paciente, agora eu vou ser paciente pelo resto da vida. Não, irmão. É um fruto que precisa ser produzido a todo momento. Não é assim, eu produzi o fruto da alegria, agora eu vou ser alegre pelo resto da vida. Não, irmão, não vai ser. E na verdade o fruto da alegria vai ser claro na tua vida quando tudo estiver dando errado. Sabe aquela semana que dá tudo errado? O cano fura, o carro estraga, a máquina de lavar para, é uma sequência de problemática que vai dando. E aí o que está sendo exigido de ti? A paz. Está sendo exigido de ti a paz, porque a tempestade está acontecendo, mas a tempestade ela está levando a tua alma junto com ela. E aí agora você precisa do Espírito Santo dentro de você, produzindo o fruto da paz, para que mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à tempestade, você esteja em paz, não em tranquilidade, irmão, não em tranquilidade. Tranquilidade não é paz. Se você tem dinheiro, quando você tem dinheiro, você já viu que dinheiro resolve um monte de problema e te deixa bem tranquilinho? Não te deixa em paz o dinheiro. O dinheiro te deixa em tranquilidade, irmão. E não estou dizendo que isso é errado.
Eu estou pontuando para você, que quando a gente ganha um dinheirinho, né, dá até uma alegria no coração, também dá uma alegria, também não é o fruto do Espírito, é uma alegria. Porque vem, sabe um dinheirinho inesperado? Um pixinho inesperado, que o pix é uma declaração de amor, né, irmão? Você se sente assim amado, querido, escolhido por Deus, abençoado. Chegou um pix que você não esperava. Você diz, meu Deus do céu, amanhã já não tem mais nada do pix. Mas o que importa foi o hoje, né? Se hoje ouvires a voz, importante é o hoje. Então aquilo te deixa tranquilo. Paz, irmão, a gente só tem em Jesus. Às vezes a gente quer consertar a nossa vida para encontrar um lugar de paz. Deixa eu contar um segredo difícil para você. Você não vai encontrar paz consertando a tua vida. Você pode encontrar tranquilidade. Jesus disse, a minha paz eu vos dou. No mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ter aflições. O dinheiro resolve um monte de aflição, mas não te dá paz, nem te dá segurança. Mas resolve um monte de problema e te dá tranquilidade. E não tem problema isso, não estou dizendo que isso é errado, só para pontuar. Agora a paz, irmão, é um fruto do Espírito, e só pode ser produzida dentro do nosso coração pelo Espírito Santo. Jesus está dormindo no meio de uma tempestade, e ele está tão em paz que os discípulos no meio de uma tempestade, imagina uma tempestade, não faz barulho? Imagina a chuva, imagina o barco balançando, um barco pequeno provavelmente que eles tinham, balançava ainda mais. Agora imagina Jesus dentro do barco, dormindo. Tinha paz ou não tinha? Jesus tinha paz, porque Jesus tinha o fruto do Espírito, a ponto de eles terem que chamar Jesus. E é isso que Deus deseja fazer conosco. Ele deseja que a paz do nosso interior acalme a tempestade do exterior. Já pensou? Jesus estava dormindo em paz, e quando ele acordou, a sua voz deu ordem à tempestade para que a tempestade se acalmasse. Jesus quer nos mudar de dentro para fora, irmão. Jesus quer mudar nós do nosso interior para o nosso exterior. Vamos para frente, que o tempo está passando. Há oposição entre a ação do Espírito Santo e sua velha natureza. Você já entendeu isso, né? Sua nova natureza, há uma guerra no seu interior. Último ponto que não está aí no slide. O Espírito Santo, irmão, não é o teu detector de pecado. Muito importante isso. Às vezes a gente compreende o Espírito Santo dentro de nós como alguém que quer fazer doer o nosso coração porque a gente cometeu algum pecado. Irmão, o Espírito Santo, ele não é o detector de pecado da tua vida. Mas, Neto, quando eu peco, meu coração dói. Tem que doer mesmo, mas essa dor não é causada pelo Espírito Santo. Quando Jesus está falando com Nicodemos, ele diz, você precisa nascer de novo da água e do Espírito. O Espírito é o Espírito Santo. Quem é a água? É a palavra. Então nós nascemos de novo através do Espírito Santo e através da palavra. Jesus diz no outro capítulo, vocês já estão limpos pela palavra. Vou ler com você aqui João 16. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Então, é encorajador, não é detector. Se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Irmão, olha só o que Jesus está falando aqui. O Espírito Santo vai vir e vai convencer o mundo, o homem natural. Olha o que ele está dizendo, do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Você se recusou a crer em Jesus? Não. E por que você acha que o Espírito Santo está dentro de você para te convencer do pecado? Se você não é o mundo e nem recusou crer em Jesus. Você está transformando o Espírito Santo em algo que na verdade ele não é, e não está aproveitando da virtude que ele traz para a sua vida, porque mais para frente Jesus diz assim, quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Então o Espírito Santo é um guia à verdade, não um detector da mentira. Mas Neto, meu coração dói, tem que doer, e o que dói? Gente, a palavra está dentro de você, no seu espírito.
Quanto mais você se alimenta da palavra, mais o teu espírito fica forte com a palavra de Deus. E aí quando você vai pecar, quando você peca, a palavra que está dentro de você está confrontando o pecado que você está fazendo. E está mostrando para a sua alma que você está errado, que você está pecado. A palavra está te confrontando. O Espírito Santo, ele deseja te guiar à verdade, ele deseja te encorajar a fazer aquilo que é certo. Neto, mas o Espírito Santo se entristece? Sim, Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo fala. Para a gente não entristecer o Espírito Santo, mas entristecer o Espírito Santo diz respeito ao quê? A ele te mandar fazer uma coisa e tu não fazer. Sabe quando Jesus, em alguma hora da tua vida, quando o Espírito Santo dentro do teu coração, ele fala assim, procura um lugar e vai orar? E você, sei lá, está no trabalho, você está em algum lugar e você pensa assim, não, dá para orar depois. Quando eu chegar em casa eu oro. Não, o Espírito Santo está te mandando naquele momento. O Espírito Santo está te guiando, ele está te dando uma ordem. E constantemente o Espírito Santo fala conosco dentro do nosso interior para a gente fazer coisas e a gente se nega. E a gente vai bloqueando. E isso vai o quê? Vai entristecendo o Espírito Santo, porque ele está nos dando comandos de fazer coisas e a gente não está indo, não está obedecendo. Isso causa uma tristeza, porque o apóstolo Paulo também diz que ele tem ciúmes de nós. Ele tem um carinho especial pela nossa vida. Mas o pecado, irmão, é a palavra que limpa o pecado da tua vida. Quanto mais da palavra de Deus tu tiver dentro do teu coração, menos tu vai cometer pecado. Irmão, a matemática é até simplória. Quanto mais da palavra eu me encho, quanto mais eu me alimento da palavra, mais eu vou ter clareza espiritual daquilo que é pecado e não cometer. Às vezes eu estou querendo forças para não pecar, mas eu não me alimento. E aí tua mãe diria, né? Saco vazio não para de pé. Às vezes a nossa espiritualidade está mirrada. E por que a nossa espiritualidade está mirrada? Porque a gente não se alimenta. A gente até canta que Ele é o nosso alimento. Mas Jesus é a palavra encarnada. Cada dia que a gente não lê a Bíblia, é um dia que a gente não se alimentou. Então é um dia que nós estamos à nossa própria mercê. Quando você não come comida para o físico, passa aí uns 5 dias sem comer comida para o físico, você não vai ficar fraco? Com dor de cabeça? Então passa 5 dias sem ler a palavra, como que você vai ficar? Como que vai ficar a tua espiritualidade? Da mesma maneira, irmão, da mesma maneira. Então o Espírito Santo, não trate ele como detector, não trate ele como um detector de pecado, trate ele como teu guia. Você foi votar, você perguntou para o Espírito Santo, quem que eu voto? Você olhou as propostas, você entendeu e tal, e aí vai perguntar, Espírito Santo, quem que eu voto? Para onde eu vou? Irmão, é para tudo, irmão. Você está no trabalho, como que eu faço? Para onde que eu vou aqui, Espírito Santo? Me ensina, me ajuda, me guia. Ele vai guiar você a toda a verdade, mas às vezes a gente não experimenta disso, porque a gente não tem a compreensão daquilo que a Bíblia está nos ensinando. Mas ok, vamos para o próximo passo. O que atrapalha a nossa espiritualidade? Como falei para vocês, como acontecem as interações da nossa natureza, da nossa espiritualidade. Agora, o que atrapalha a nossa espiritualidade? Primeiro ponto, a nossa racionalidade. Às vezes a gente tem até orgulho da nossa lógica. Às vezes a gente tem até orgulho do quanto nós somos seres racionais. E pensa que isso nos eleva à quinta potência. Mas a nossa racionalidade, ela atrapalha a nossa espiritualidade. Por quê? Porque as coisas espirituais não se discernem a partir da tua racionalidade. As coisas do Espírito, elas não seguem a tua lógica. As coisas do Espírito não é 1 mais 1 é igual a 2. Essas são as coisas do nível da alma, do intelecto. As coisas do Espírito, elas podem ser 1 mais 1 é igual a 100. Como pode ser 1 mais 1 igual a 0. Elas não seguem a lógica do mundo, das coisas naturais, porque são coisas espirituais. Então Nicodemos está chegando para Jesus e parece até que a resposta dele é boba, e ele diz assim, mas espera aí, tu está falando de nascer de novo, tu quer dizer que um homem velho igual eu vai entrar no ventre da mãe dele, de novo, que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Isso não parece uma bobagem?
Pensa comigo, nós olhando aqui para trás, né? Tendo a palavra de Deus, tendo tudo, e olhando para trás e vendo um homem que é mestre em Israel, que é um dos principais mestres de Israel, perguntando para Jesus e dizendo: Jesus, quer dizer então que eu, já sendo velho, vou entrar dentro da barriga da minha mãe para nascer outra vez? Nicodemos, ele só entendia o nível da racionalidade. E quando a gente só racionaliza, a gente precisa ficar no âmbito da literalidade. Jesus estava falando de coisas espirituais, e coisas espirituais às vezes elas são subjetivas. Está ficando difícil aqui. Coisas espirituais às vezes elas são subjetivas. Jesus está falando de nascer de novo, mas não de nascer de novo literalmente. Mas Nicodemos, a racionalidade de Nicodemos não permite ele compreender a espiritualidade de Jesus. A tua racionalidade às vezes não deixa você experimentar coisas do Espírito. Nós estamos sonhando, trabalhando e construindo Nações Global. Nações Global não é algo da nossa racionalidade. Eu já disse de manhã, disse de tarde, vou dizer agora. Depois, se você tiver esse dinheiro na conta, você me fala para mim nunca mais usar esse exemplo. Mas é bem provável que se nós pegarmos todo o dinheiro que nós temos, nós todos aqui, e pegarmos todo o dinheiro que nós temos, a não ser que você tenha uns 100, 150 milhões na conta aí, estou contando que você não tenha, não quero te julgar, tá, irmão? Não quero te julgar, não estou te chamando de pobre, mas eu desconfio que não tem 100 milhões na conta aí. Vai juntar todo o nosso dinheiro e naturalmente nós não conseguimos construir a nossa igreja naquele terreno. Não conseguimos. Se nós fosse uma empresa e nós pensássemos assim, vamos planejar, não cabe no planejamento. Porque isso não é uma coisa da nossa racionalidade, é uma coisa da nossa espiritualidade, da nossa fé. A fé, irmão, não é uma virtude da tua alma. Tem gente que diz assim, não, mas eu creio, eu acredito. Não, é porque tu é empolgado, irmão. É porque tu é otimista, glória a Deus, não perde esse otimismo. Mas fé é uma virtude do Espírito, da espiritualidade. Jesus é o autor da tua fé e consumador dela. A tua fé não veio da tua naturalidade, da tua personalidade, da tua persistência natural. Então, quando nós falamos de coisas espirituais, às vezes a nossa racionalidade ela nos barra. Às vezes você, para participar do Construtores, você fala assim, puxa, mas eu só consigo contribuir com 50 reais, mas 50 reais não vai fazer diferença. Irmão, se tu der 20 mil reais não vai fazer diferença, tu entende? Está vendo como nós estamos raciocinando no natural? Nós não estamos querendo fazer diferença, nós estamos querendo estar sobre o que Jesus está construindo. O Senhor deu uma ordem e vai fazer algo, e eu quero estar junto com aquilo que eu consigo estar junto. Então não diz respeito da razão, não diz respeito do, se nós se juntar tudo vai dar certo. Irmão, isso aí o time de Criciúma pode fazer. Isso aí se juntar todos os torcedores do Criciúma, eles constroem outro estádio. Irmão, nós somos crentes, irmão. Nós andamos no Espírito. Qualquer sociedade aí, pode se juntar tudo e pode fazer um monte de dinheiro. Não, irmão, nós trabalhamos no outro nível. Então, às vezes, a nossa racionalidade nos atrapalha da nossa espiritualidade. Por isso, irmão, que às vezes gente muito inteligente sente pouco Deus, experimenta pouco de Deus. Por quê? Porque racionaliza muito de Deus. Fica fazendo muita matemática, e o Senhor, Ele não está trancado na tua matemática. Olha o que Jesus está dizendo para o Nicodemos. Nicodemos, o vento, ele sopra onde quer. Nicodemos, não tem nada a ver com o teu querer, não tem nada a ver com a tua razão, não tem nada a ver com o teu intelecto. Assim como tu não consegues explicar o vento, da onde vem, para onde vai, tu não consegue explicar isso. E é louco porque o Nicodemos ainda fala, como pode ser isso? Homem, tu não entendeu ainda que tu não consegue explicar? Jesus vai ter que desenhar na areia para te entender que tu não pode explicar aquilo que tu está questionando Jesus? Então, às vezes o Senhor deseja encher o nosso espírito e fazer coisas
na nossa espiritualidade, só que a nossa racionalidade está atrapalhando. Ah, Neto, quer dizer que eu tenho que ser louco? Não, irmão, não tem que ser louco, não. Não é 880, irmão, pelo amor de Deus. Não vem com história também. Eu vou fazer uma loucura e... Não é assim. Vai devagar. Mas o apóstolo Paulo diz que o Evangelho, a palavra de Deus, é loucura para os homens, é loucura para quem perece. Às vezes a gente tenta adequar o Evangelho, irmão. Às vezes você tenta racionalizar o Evangelho, fazer um fast food dele, para que ele seja apetecível, para que ele tenha sabor para o mundo, irmão. Não faz isso. Não faz isso. Jesus, ele nunca tentou pegar o Evangelho, a verdade, e tentar falar de uma maneirinha que as pessoas entendam. Não, irmão. O Evangelho, a palavra de Deus, tem poder em si. Ela não tem poder no jeito que tu fala, ou como tu fala. O Evangelho tem poder em si. Quando a gente diz para uma pessoa, Jesus te ama, uma simples frase, essa frase é poderosa, porque é a palavra de Deus. Não precisa tu enfeitar, não precisa tu transformar, não precisa tu tentar transformar o Evangelho, essas palavras, numa coisa que as pessoas consigam mastigar. Elas são incrédulas, ímpias. Se o Espírito Santo não iluminar elas, elas não vão compreender, nem que tu desenhe, nem que tu faça um 3D a respeito disso. Amém. Segundo ponto que nos atrapalha, a nossa religiosidade. Nossa religiosidade nos atrapalha a nossa espiritualidade. Irmão, Nicodemos, ele é altamente religioso, ele é fariseu. Ele conhece todas as regras da religião. E quando a gente não está racionalizando a nossa espiritualidade, às vezes a gente está de uma maneira tentando torná-la religiosa e fazendo alguma questão religiosa para ver se faz sentido aquilo que está acontecendo ou não faz sentido. Às vezes você veio de outra igreja, e quando você vem de outra igreja, você tem uma visão do Evangelho e uma visão do que é a igreja. Aí você chega na nossa igreja, tem uma parede preta, as paredes são tudo escuras, a luz está apagada, tem uma luzinha aqui em mim, às vezes tem umas luzes coloridas, tem uma luz ali, você pensa, meu Deus, a religiosidade começa a atacar, ela entra em guerra na tua espiritualidade. Tu vai dizer, mas esse pastor, ele está com a camisa para fora, os pastores que eu via pregar era tudo com a camisa para dentro, está mostrando um pouquinho da canelinha ali, daí já, a religiosidade ela já vai atacando assim, ela vai procurando regrinhas que foram incutidas dentro do nosso coração e vão atrapalhando nós de receber o Espírito na nossa espiritualidade, atrapalhando nós de receber a palavra na nossa espiritualidade. Por quê? Porque a religiosidade está bloqueando. Além da racionalidade de Nicodemos, quando Jesus diz assim, cara, você precisa nascer de novo, é uma afronta a Nicodemos. Porque, gente, ele conhece a Bíblia de trás para frente. O menino judeu de 13 anos, ele tem a Torá decorada. A gente não decora nenhum capítulo da Bíblia. Nem o Salmo 23, que era para a gente ter decorado, que a gente deixa aberto dentro de casa e a gente não decora. Os camaradas decoram os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando criança. Ele sabe tudo, ele cumpre todas as leis, todos os rituais, e quando ele chega para Jesus, Jesus fala assim, ó, ei, tens que nascer de novo. Ele, poxa, cara, eu passei a vida toda seguindo regras, fazendo tudo certinho, tu está dizendo que é para mim abandonar tudo que eu fiz, jogar tudo fora e nascer de novo? É um confronto, a espiritualidade de Jesus é um confronto, porque a gente quer levar a Jesus alguma carga, para apresentar para Jesus alguns rituais, algumas normas, algumas coisas que a gente fez, e Jesus diz, não, é um vinho novo, você não vem com roupa velha, o odre velho vai explodir no vinho novo. Então a nossa espiritualidade, ela não aprofunda, ela não avança, às vezes por causa da nossa racionalidade, às vezes por causa da nossa religiosidade, às vezes por causa da nossa carnalidade. Obviamente, pela vontade da carne, a gente vive para agradar a carne. Como que a nossa espiritualidade vai se aprofundar? Não vai. Ou às vezes por causa da nossa emoção descontrolada.
Então aqui no nível da alma, às vezes a nossa alma está agitada, o nosso coração está ansioso, a gente fica descontrolado emocionalmente, fala coisas, diz coisas e pensa coisas, e hoje quer fazer uma coisa, amanhã já está pensando em fazer outra coisa, e cada dia tem uma coisa para fazer. Como é que nós vamos ouvir o Espírito? Como é que você vai ouvir o Espírito Santo dentro de você, sem acalmar o teu coração? Irmão, a voz do Espírito, ela grita dentro do teu coração. O problema é que às vezes a gente não escuta, porque nós temos atrapalhos na nossa espiritualidade, nós temos coisas que estão atrapalhando a nossa espiritualidade. Às vezes as nossas emoções estão berrando mais alto que o Espírito dentro de nós. Às vezes a nossa racionalidade, a nossa lógica, a nossa matemática está berrando, e nós não estamos compreendendo aquilo que o Espírito está falando conosco. E a palavra de Deus deseja nos levar a um lugar para que a gente alcance a espiritualidade de Cristo, uma espiritualidade de contemplação, uma espiritualidade onde às vezes eu tenho que dobrar o meu joelho e não falar nada, mas ouvir. Eu tenho que parar a minha vida e dizer: agora eu vou ouvir. Por último, para nós finalizarmos, espiritualidade, irmão, não é inteligência emocional. Às vezes a gente é educado, a gente é bonito, é bem vestido. Às vezes a gente é todo preparado. A gente é educado, sabe falar, sabe se comunicar, sabe fazer negócios. É um bom cidadão, é tudo. Mas, irmão, isso não é diferença em lugar nenhum, irmão. O ímpio também pode ser essas coisas. O ímpio pode ter inteligência emocional, o ímpio pode andar bem vestido, saber combinar, ele faz coloração pessoal, ele faz tudo. Ele tem dinheiro na conta, ele é tranquilo, ele é planejado, ele é tudo, irmão. Mas no final, irmão, o que nos importa é a profundidade da nossa espiritualidade. O final que importa é o quão cheio do Espírito Santo nós somos. Ser bom cidadão, irmão, ser gente decente é o mínimo que nós podemos fazer, não é o máximo. Às vezes a gente está querendo crédito por ser uma boa pessoa na cidade, por cumprir, por pagar imposto. Irmão, nós estamos fazendo o mínimo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, irmão. As pessoas têm que chegar nesse ambiente e sentir uma coisa que nunca sentiram. As pessoas têm que, a umas 2 quadras daqui, já começar a sentir a presença de Deus, tamanha a presença de Deus que está dentro do meu e do teu coração. No teu trabalho, irmão, as pessoas têm que se alegrar de estar perto de ti sem tu falar nada, e elas nem saber por que elas estão tão alegres. Porque o fruto produzido dentro de você está expandindo dentro do teu espírito. Não é porque você é excelente naquilo que você faz, eu não estou dizendo para não ser. Não é porque você tem habilidades, mas é porque você é cheio do Espírito Santo, irmão. É porque você tem comunhão com o Espírito Santo. Fique de pé. Nós temos um alvo na nossa vida, irmão. Jesus quer nos dar paz, e às vezes a gente está em busca de tranquilidade. Às vezes a gente quer ficar tranquilo com o mundo, irmão. Não dá, o mundo é injusto. O mundo jaz no maligno. Deus desse século cegou o entendimento deles. Nós temos que ter paz dentro do nosso coração. Mas quando nós somos enviados ao mundo, nós somos enviados como ovelhas no meio de lobos. Nós vamos para a guerra, e o nosso único diferencial é o quão cheio do Espírito Santo nós somos. Não é se falamos bem ou não. Não estou falando uma apologia, irmão, a burrice, uma apologia à feiura, não, irmão. Mas é que nós só temos um diferencial, nós só vamos colorir o mundo com o Espírito Santo, a única coisa que pode dar cor a esse mundo. O mundo é caído em pecado, irmão. Nada do que o mundo produz agrada a Deus, chega ao coração de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é uma virtude do Espírito, que só gente que nasceu de novo tem. Às vezes a gente quer impressionar as pessoas com coisas naturais, mas nós vamos ganhar o mundo com coisas sobrenaturais.
Eu não sei se você vai ter o dom de curar, se você vai ter o dom de línguas, o dom de profetizar, mas se você for cheio do Espírito, você vai ter uma palavra quando as pessoas chegarem perto de ti. Você vai ter um conforto, o teu abraço, a tua presença, o teu olhar. A tua voz vai acalmar corações, vai transformar vidas.